Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo João Rafael, eu sou advogado e neste vídeo nós vamos decifrar como pensa um juiz, pessoal. E isso serve para quem tem um processo, para quem está com algum tipo de problema ou até para você evitar um processo. Saber como um juiz pensa é importante para você entender o direito. Pessoal, para começar, eu preciso dizer para vocês que nós vivemos aqui, o nosso país é um Estado democrático de direito. Isso significa que nós temos leis e o nosso país ele é organizado por essas leis. Então, existem essas leis e elas que determinam o que tem que ser feito em cada caso. Por isso, o juiz também tem que seguir essas leis. O juiz ele está obrigado a seguir o que diz as leis. Se não tiver uma lei para um caso específico, o que hoje em dia é muito raro, porque a gente tem milhares de leis, ele pode tomar uma decisão com base nos princípios, com base nos usos e costumes. Mas, volto a dizer, é raro porque nos dias atuais nós temos solução, nós temos legislação para praticamente todos os casos que nós temos na sociedade. Para o juiz decidir, nós temos que considerar que ele não conhece nenhuma parte, nem o autor, nem o réu. Ou pelo menos não deveria conhecer nem o autor, nem o réu. Portanto, por mais que você entenda que você tem o direito, que está claro que você tem o direito, você precisa produzir provas. Isso é uma coisa importantíssima dentro do direito. As provas, elas são de várias modalidades. Você tem prova testemunhal, você tem prova pericial, você tem prova documental e por aí vai. Portanto, se você está na iminência de algum litígio, se você tem algum problema, você precisa guardar, documentar todas essas provas, tudo o que está acontecendo no seu caso, com uma riqueza de detalhes que vai com certeza auxiliar na solução do caso. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. A segunda coisa que nós temos que entender é que existe uma hierarquia de leis no nosso país, o que nós damos o nome de pirâmide de Kelsen. Rapidamente explicando para vocês, é basicamente essa pirâmide aqui. No topo está a Constituição Federal. Depois vem as leis federais. Depois, as leis estaduais. E por aí vai, pessoal. De modo que a Constituição, isso é de cima para baixo. O que diz a Constituição tem que estar em sintonia com todas essas legislações aqui. Essas leis não podem ser contrárias à Constituição. Porque se uma lei federal, uma lei estadual, norma, decreto, lei municipal for contra a Constituição ou contra a lei que está acima dela, nós dizemos que ela é uma lei inconstitucional, porque ela viola a nossa Constituição, que é o que a gente tem de mais forte, o que a gente tem de mais importante, a nossa lei máxima é a Constituição Federal. Portanto, pessoal, o juiz ele tem que seguir o que está na lei. Ele não pode julgar fora do que diz a lei, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. O juiz ele é um servidor da justiça que aplica o que diz a lei para os determinados casos. Ele tem que ser imparcial, o juiz. Então, por isso comecei dizendo que ele não conhece as partes e nem deve. Por isso que o juiz é uma pessoa, geralmente, que tem uma vida mais reclusa, é uma pessoa mais reservada, justamente porque ele tem que ser imparcial na hora dele julgar os casos que ele tem ali na competência dele. Portanto, pessoal, para a situação de qualquer pessoa, é importante você ver o que diz a nossa legislação e ver como pensa a nossa justiça sobre um determinado caso. Toda vez que eu me deparo com um caso, toda vez que um cliente me procura, eu
por mais que o assunto ali seja um assunto do dia a dia, eu faço uma pesquisa jurisprudencial. Outra palavra importante para a gente anotar nessa nossa conversa. Jurisprudência são decisões da justiça sobre vários casos, sobre todos os casos. E essas jurisprudências, essas decisões, nós encontramos nos sites do Tribunal de Justiça de cada estado, nós encontramos no STJ, no STF e também encontramos em instituições de classe. O próprio Google também auxilia nessas decisões, mas aí você faz a pesquisa lá e você tem que ir para a fonte para verificar como foi o julgamento. Então, determinado caso determinado caso é levado por um cliente no escritório e imediatamente nós fazemos uma pesquisa jurisprudencial para ver qual é o entendimento da justiça sobre aquele caso. Por quê, pessoal? Se aquela situação, por mais que o cliente entenda que tem o seu direito, se ela não estiver de acordo com o que a justiça determina, é dar murro em ponta de faca, bem dizer. E a chance de perder, se você está diante de um caso que a justiça julga de forma contrária, você entrar na justiça por aquela situação é muito arriscado, eu diria, ou seria até, vamos dizer, antiético, porque você já sabe qual que é a decisão. Então, a fonte jurisprudencial, você pesquisar como a justiça julga aquela situação, porque não imaginem que essa situação só é única, só acontece naquele caso. Muito provavelmente, várias outras pessoas já passaram por essa situação, ou uma situação parecida, que a jurisprudência também se aplica. E aí é feita a pesquisa. Então, pessoal, resumindo aqui, como o juiz pensa? O juiz pensa de acordo com a lei e com as provas que são produzidas nos autos. Por isso, tomem esses cuidados que eu bati esse papo com vocês hoje. Comentem aqui o que vocês, aqui embaixo, deixem aqui os seus comentários, o que vocês acham sobre esse nosso vídeo, o que vocês entendem, as suas dúvidas, que é muito importante para o nosso canal. Se você curtiu esse conteúdo, é um conteúdo diferente, deixa seu like, deixa seu comentário e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!